Fala pessoal, eu me chamo Felipe Udi e sou analista CNPI. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Petrobras, tá? Uma empresa aí que o pessoal gosta muito de focar, principalmente esse ano aí por conta da questão dos dividendos. Só que é uma empresa difícil de analisar, tá? Não é uma empresa fácil de analisar, apesar de muitos influenciadores, muitas páginas aí na internet falarem da Petrobras. Então assim, a Petrobras, ela é uma empresa de commodities, tá? Já chegou a ser a maior do Brasil várias vezes, uma das top 10 do mundo também. Então assim, se não fosse o risco estatal, a gente vê que ela vale, ó, 383 bi. Lá em 2015, que teve uma baixa aqui muito forte, eu até abri aqui o release de resultado de 2015 pra gente dar uma olhada depois, ela valia muito, chegou a valer mais ou menos 100 bi, ela chegou a bater aqui uns 400 e poucos bi, quase 500 bi. Então a gente viu que como a gestão melhorou, tanto a gestão como o ciclo de commodities também adiantou, auxiliou bastante aí, né, a melhora dos resultados, mas principalmente o principal impacto na demonstração de fluxo de caixa. Porque a Petrobras ela gerava bastante fluxo, tá? Mesmo aqui em 2015, bastante fluxo de caixa operacional, mas investia muito mais, né? Isso daí entra do ponto de vista dos investimentos duvidosos por conta de políticos, né? Para gerar emprego, para investir em empresas de conhecidos, né? Tem essas questões todas para a gente não usar alguns outros termos. Então ela gastava mais capex, né, na demonstração de fluxo de caixa do que gerava de fluxo de caixa operacional. Isso daí acarretou em diversos prejuízos. Ela bateu um pico aqui, né, descoberta do pré-sal, aqui em 2008, 2010, depois caiu aqui por conta da crise lá, crise imobiliária dos Estados Unidos. Aqui em 2010, investindo pesado em capex, foi só caindo, porque por conta desse investimento pesado. Só que agora, tá, eu até abri aqui, deixa eu ver se isso aqui é de 2015, né, vamos começar olhando a release de 2015. Ela tá colhendo os frutos, tá? Porque por mais que a gente olhe lá no release de resultados da Petrobras, aqui é até o release, né? Acho que a apresentação vai ser um pouquinho melhor pra gente ver. Leva a entender, quando a gente abre na primeira vista, na apresentação de resultados, que a empresa tem um ganho muito grande através da receita, através de venda de... apresentação do webcast, deixa eu ver se é essa daqui, através da venda de alguns produtos, né, como diesel, gasolina, derivados e tal. Mas o ganho que ela tem hoje, a margem que ela tem hoje, ó, tá no desempenho aqui do terceiro trimestre, né, o release. Aí, deixa eu dar um... Vem, basicamente, da exploração do pré-sal, tá, que quando eles operam aqui, né, esses investimentos que eles tiveram pesado lá atrás, que tem margem altíssima, né? A margem, quanto carrega aqui, vamos ver aqui. Não vou nem olhar aqui a apresentação, porque essas políticas todas, essas mensagens aqui do CEO, pode mudar muito agora com um governo mais com viés de intervenção, né? Uma possível intervenção maior. Mas assim, do ponto de vista hoje, ó, a gente vê que o EBITDA, 17 bi, eles botam em dólar, eles botam em reais também, porque boa parte é derivado de preço do barril de petróleo em dólar, né? E fluxo de caixa livre positivo de 10 bi. Quando lá em 2015, deixa eu ver se aqui vai ter falando aqui, do fluxo de caixa, 2015. Aqui no quarto tri até deu positivo, aqui ó, em 2014, ó, em 2015 deu até positivo, né, que eu falei aqui, mas em 2014 é fluxo de caixa livre negativo. Isso por conta desse capex muito grande, né. E aí o lucro muito pesado, né, aqui tá em dólares, né, mas a gente bota para reais, a gente vê que é absurdo, né, o lucro da Petrobras. Distribuição, eles botam até aqui, ó, valor à sociedade e acionista, tá? Porque o pessoal às vezes critica muito a Petrobras é do povo e tal, mas a Petrobras distribui dividendo principalmente para a União, e aí a União cabe a ela a distribuir para a sociedade através de investimentos, né, de políticas sociais, políticas públicas, e também através de impostos, que a Petrobras paga muito imposto, né, principalmente quando o lucro assim alto desse fator aqui, de 8,8 bi por trimestre, isso daí ó, leva até aqui, ó, 73 milhões em recolhimento de tributos e participações governamentais, né? Tá somado, né? Aí adiantou aqui, dividendo, né? Caixa de 6,8 bi, crescimento de retorno sobre capital investido, dívida bruta. Faz parte do negócio das petroleiras, né? Ter dívida alta, mas hoje ela tá gerando muito caixa, então, e as dívidas são de longo prazo. Mas vamos olhar aqui 2015, algumas diferenças, né? Que a gente vê aqui, ó. Aqui a gente está falando aqui, né, em 2014, maior preço de diesel e gasolina, porque aqui eles ainda estavam investindo no pré-sal, né? Diferente, quando a gente for ver aqui os principais indicadores, aqui está consolidado, né? Que a principal fonte de receita hoje dela é a exploração de águas profundas, né, do pré-sal.
Então a receita aqui, ó, 170 bi, tá? Lucro bruto de 86 bi, terceiro tri. Despesa operacional, a gente vê que ela tem uma despesa grande também. Lucro para os acionistas de 46 bi. Fluxo de caixa operacional de 63 bi, então a gente vê que o fluxo de caixa, né, operacional de 63 bi, 52 bi. A diferença é que em 2015, fluxo de caixa livre, em 2014 negativo, e aqui em 2015, 15 bi, né, positivo. Olha a diferença, né? 52 bi. E isso daqui foi no quarto trimestre, tá? Que eu botei aqui, o quarto trimestre de 2015, né? Aqui é o terceiro tri, que pode vir até mais forte. A gente já viu aqui que no segundo tri, 63 bi positivo. Terceiro tri de 2021, que eles botaram aqui para comparar, 47 bi positivo. Então a gente já vem rodando assim, claro que muito por conta do preço do barril de petróleo. E o EBITDA também, né? Porque tem muita depreciação, amortização e tal. Então gerando muito caixa, 9 meses, ó. 156 bi de geração de caixa. Se a gente botar aí arredondar aqui mais 50, né? Por volta de 200 bi anual, para um valor de mercado de 383 bi, mostra que a Petrobras mesmo assim estaria barata, tá? Porque, pô, a empresa gerando 200 bi de fluxo de caixa livre, né? Nem fluxo de caixa operacional. Porque fluxo de caixa operacional aqui na arredondaria também 200 e poucos, mais de 200 bi, né? Tá gerando até mais do que... Então é isso que a gente falando, né? Gestão, não sei se aqui embaixo a gente vai conseguir ver aqui o release. Eles tiveram prejuízo aqui também por conta de impairment de ativos, ó. A questão que eu falei aqui, ó, exploração e produção. São os principais nichos deles, exploração e produção, gás, energia e o abastecimento, né? Então a gente vê que aqui, a exploração e produção, eles já estavam tendo algum impairment, porque eles estavam investindo, mas também tiveram alguns problemas aí de impairment e tal, os segmentos. Aqui é a receita, né? A gente vê que aqui em 2015, 2014 também, ó, 85 bi, agora 170 bi, né? Então assim, é monstruosa a receita como aumentou, mas o lucro bruto deles, ó, 26 bi mais ou menos no quarto tri. Vamos fazer aqui uma continha aqui rápida para ver a margem bruta da Petrobras, como que era antes dos investimentos pesados aqui eles já tinham feito um pouco, né, do margem referente ao pré-sal, 26 dividido por 85, uma margem bruta de 30%, né? E agora em 2015, vamos ver se mudou um pouco, porque ele já tinha entrado o resultado, né, do pré-sal, né? 86 por 170. Então 50%, olha como cresceu a margem bruta absurdamente. E aqui eles já tinham feito alguns investimentos, tá? Se a gente olhar lá para trás, aqui em 2014 estava meio parado, né? Se a gente olhar mais para trás, provavelmente a margem bruta é inferior. Então esse crescimento da receita, claro, a receita impulsionada muito por conta também de distribuição, que a gente vai ver mais para frente, mas distribuição de combustíveis, mas a margem mesmo, a margem bruta vem da exploração, que a gente vê ali os segmentos, né? Esses segmentos estão aqui até exploração e produção, abastecimento e gás e energia. E eles começaram a vender muitas poços aí de exploração que eles já consideram poços maduros, né, para grandes petroleiras da Bolsa, PetroRio, 3R Petróleo, a PetroRecôncavo, algumas também estrangeiras. Então a Petrobras vem se desfazendo de alguns poços mais maduros, alguns campos maduros e focando em exploração de águas profundas, né, mais especificamente em pré-sal, né. A gente vê aqui também falar um pouquinho aqui em 2015, né, eles tinham, ó, um lucro operacional aqui negativo, né? A gente viu lá que do ponto de vista de geração de caixa estava positivo, né? Mas lucro operacional negativo, enquanto aqui, ó, cadê o lucro operacional? Aqui não tá, né? No release aqui na frente, né? Mais pra frente a gente vê. Mas já tava gerando, né? Aqui tem EBITDA, falando? É EBITDA, né? Ó, 91 bi positivo e aqui negativo, né? Por conta de impairment de ativos, né? Que eles investiram uma tonelada de bilhões de dólares lá e depois viram que não era isso tudo que deveriam ter equivalia, né? Então tiveram que fazer um impairment ali porque não era exatamente o valor que eles estavam esperando, né? Até aqui, né? A margem bruta, né? Eu fiz o cálculo, né? Mas tinha a margem bruta aqui no quarto tri, terceiro tri, a margem bruta ridícula, né? 3%, né? 26. Aqui não tem, né? Margem bruta. Claro que o dólar médio da venda ajudou muito, né? Dívida bruta deles, né? 54 bi. Como esse aqui tem? Aqui não tá nem falando da dívida, né? Porque devia estar absurdamente, né? Aqui pro setor, né? Distribuição, abastecimento, refinaria, né? Eles também estão se desfazendo de algumas refinarias. Esse aqui tem a dívida. Ó, o petróleo tá até nessa faixa aqui, 33 dólares, 39. Agora chegou a bater 100 e porrada de dólares, né? Até o Brent aqui, né? Até aqui em 2015 estava alto, né? Ah, não, aqui tá em reais, aqui em dólar, né? 43 dólares, 50 dólares e tal. E olha que a Selic também estava alta, né?
Esse aqui para baixo tem mais alguma informação do 2015, pra gente fazer umas comparações interessantes, né? Vê aqui algum gráfico. Ó, exploração e produção, né? Eles ainda não estavam dando resultado, né? A gente vê aqui, ó, ficando negativo, bem baixinho. Ó, impairment no campo de produção no exterior. Considerado declínio da cotação internacional. Então, esse é um grande problema, né, para quem investe em empresas petrolíferas. A Petrobras hoje é uma empresa muito forte, gerador de caixa. A gente viu ali alguns principais resultados, né, dos 2020 e o 2. Mas a gente não sabe como é que vai ficar a política do novo governo. Ela também é muito influenciada pela questão do barril de petróleo. E tem esses investimentos CAPEX que lá atrás, a gente viu que ficou negativo, né, do ponto de vista contábil. A gente nem viu do endividamento ainda, né? Ó, venda e transferência de petróleo, permitindo nos campos de produção, revisão da premissa de tempo, decorrente da queda de produções. Ó, vamos ver aqui. Descer. Eles não têm um foco muito grande em lift cost, tá? Apesar de que tenha... como o PetroRio, por exemplo, tem o lift cost, né? Isso daqui seria o custo para a extração de barril de petróleo. Mas no pré-sal, eles têm um custo para extração muito baixo. Tipo assim, o barril de petróleo chegou a bater por volta de $150, né, arredondando para cima, e eles têm um custo para extração de pré-sal de cerca de $3, tá? Eu não sei se aqui a gente vai achar aqui no release, porque eu tinha aberto uma apresentação. Mas, por outro lado, tem algumas participações, né, alguns joint ventures com algumas empresas que ajudam também. E aí o custo fica um pouquinho maior, né? Cerca de $20. Mesmo assim, né? A gente vê que a margem é absurda. Essa parte aqui que eu tô falando, do resultado consolidado, que leva a crer quando o pessoal abre, que a receita vem, que a boa parte vem deles da distribuição de combustível, né? Do refino, distribuição de diesel, gasolina. Isso daqui são os principais produtos, né? O GLP a gente vê que é um pouquinho menor, ainda não é pesado, querosene de aviação também, nafta. Isso daqui é receita, mas a margem deles é pequena, tá? Até ver aqui que é a boa parte do mercado interno. Tem mercado externo também. E aqui, por que eles não têm a margem muito grande? Porque, apesar de eles terem refinaria, eles vêm vendendo algumas partes para focar em pré-sal. Mas eles têm que vender para fora, às vezes, um óleo mais pesado, essa extração que eles fazem, né? De óleo para diesel, para gasolina e tal. E fazer o refino para vender internamente. Então tem um gasto aí pesado também. Ó, até esse gráfico que eu falei, né? Leva a crer que a receita vem toda dele de diesel, depois tem gasolina, GLP pequenininho, mas isso daqui tem uma margem muito pequena, tá? Não sei se eu vou conseguir ver exatamente da margem, mais embaixo. A gente vê que a boa parte ó, vai para a China, Europa, boa parte volta também, né? Ó, tem derivados também, isso aqui é derivado do petróleo. Deixa eu ver se aqui embaixo tem por segmento. Vamos ver aqui primeiro, falar um pouquinho das despesas operacionais. A gente vê que eles têm uma despesa operacionais até altinha, né? 23 bi e tal. Mas controlada, né? A gente vê que não está crescendo tanto. Vamos ver como que estava lá embaixo. Vamos ver se aqui desce aqui em 2015. Não. Ctrl F aqui. Aqui eu não tá abrindo não. Bom, daqui a pouco eu abro. 23 bi, subiu pouco, ó, de um ano para o outro, tem uma despesa aqui com vendas e tal. Gerar administrativo, aqui eu tinha aberto aqui, né? Terceiro, aqui é a apresentação, né? E a apresentação. E a apresentação tem algumas informações interessantes também, né? Que eu queria mostrar para vocês. Aqui referente à arrecadação de tributos, né? Tem uma repartição de tributos, tá? Com federal, estadual, municipal pequenininho. Participação governamental seria o acionista, né? Falando do EBITDA, segundo maior da história, FCO também positivo, segunda melhor geração, fluxo de caixa livre também, dívida bruta, tributo pago. Aqui algumas outras perfurações, ó, em Búzios, tá? Algumas unidades aí tem que procurar sobre os termos, né? FPSO, seria algumas unidades aí de perfuração aí de petróleo e tal. A outra aqui também, né? Almirante Barroso no Brasil e tal. E algumas partes aqui de refino, né? Que eles ainda não se desfizeram, tem muita interferência política, né? Questão do mercado de gás também. Aqui o barril de petróleo, né? Chegou a bater 114 aqui no segundo tri. A gente viu que lá atrás, né, o câmbio também subiu, se elevou aqui agora. EBITDA. Aqui esse gráfico aqui eu acho que é interessante pra gente ver por segmento, tá? Então a gente viu lá que
naquele gráfico aqui, ó, falando sobre a receita, né? Que leva a crer que vem... Acho que na imagem fica melhor, né? Que a receita vem toda de diesel, depois vem gasolina e tal. Até aqui nesse sumário aqui, receita líquida por produto, mesma coisa, né? Mas se a gente olhar aqui na apresentação, a gente vê que por mais que tenha aqui uma receita pesada, a gente vê que o EBITDA mesmo vem majoritariamente de exploração e produção, né? Até caiu um pouquinho, né? 13%. Por conta da desvalorização do Brent, eles botaram aqui, né? Caiu um pouquinho. Mesmo assim, né? EBITDA é o cavalar. Então a gente vê que aqui, mesmo tendo uma receita maior, no refino, transporte, comercialização, a gente vê, ó, tem uma interferência muito maior com a interferência do preço do barril de petróleo, né? Porque aqui tem uma margem bruta, margem operacional muito pesada. Tem a questão do refino, que eles têm que mandar muita coisa para fora também, porque eles não têm capacidade para refinar tudo aqui. A gente vê que no trimestre até subiu, né? De um trimestre pro outro. E o gás, né, não é tão pesado aqui, né? Mas eles vêm investindo um pouquinho, né? De repente vai ser um horizonte aqui, né? Até a Engie, que comprou a TAG, né? A TAG Brasil, que é a transportadora aí de gás, comprou da Petrobras também, ele se desfez aí de uma participação. Endividamento, né? Esse gráfico aqui acho que mostra um pouquinho bem, né? Que o endividamento deles, ó, de 2019 caiu bruscamente, né? Dívida bruta, dívida líquida até subiu um pouquinho, mas a gente vê que a dívida, boa parte aqui de longo prazo, né? Leasing, financiamento, por conta dessas embarcações aí, né? Tem até uma empresa de embarcação que é a Ocean Impact. Ó, o custo de emissão de 2 séries de nota comercial. A Petrobras tem até um ponto positivo, que ela não fica emitindo muitas ações, né? Ela se endivida mais e investe, né, nesses projetos para gerar valor para o acionista, né? Eu acho mais interessante do que ficar emitindo ações, diluindo o acionista, tá? Aqui falando dos projetos, né, de portfólio, né? Alguns projetos deles, aí algumas refinarias, ó, ativos de distribuição, refino, energia e gás natural. De exploração, eles têm aqui, ó, algumas partes aqui que eles fecharam alguns contratos, né? Mas ainda não entraram em operação, ó. Então, o foco deles, ó, vai ser nessa parte aqui de exploração e produção. E se desfazer de alguns ativos de refinaria, de distribuição, um pouquinho em gás natural ainda, né? Falando um pouquinho mais do resultado líquido, remuneração. É uma empresa claramente de dividendo, tá? Quando a gente viu o valor de mercado alto, mas pelo que vem gerando de caixa, se encontra até barata, tá? Frente ao valor de mercado. Por mais que ela tenha valorizado aí, como mostrei lá de 2014 para cá. Aqui, ó, seria uma unidade aqui, uma embarcação no 3 poços produtores, 2 injetores, FPSO. Fica a produção mais ou menos estabilizada. Daqui na parte de exploração e produção, mas a margem deles é muito alta, porque eles conseguem extrair com custo muito baixo, né? A gente vê até aqui a produção no pré-sal, ó, eles conseguiram crescer aqui, né? A representatividade deles um pouquinho, né? Era 71%, cresceu a 73%. E falando aqui de alguns projetos, né, que eles estão perfurando, 3 poços produtores, capacidade de extração de milhões de barris de óleo equivalente. Enfim, custo de extração. Acho que essa imagem daqui é interessante para a gente ver também, a questão da extração. Ó. O custo da extração que eu falei, né? Quanto o barril de petróleo a gente viu ali que no destaque ele chegou a bater $110, né, recentemente, né, o preço do barril. Olha o custo de extração do pré-sal, né? Enquanto tem aqui, né, a 3R Petróleo, a PetroRio também, né, tem exploração em águas profundas, em terra, águas rasas, a 3R Petróleo, PetroRio, a PetroRecôncavo. A gente vê que o custo aqui para o barril, a PetroRio, ela tem a parte aqui em águas profundas, né? A 3R tinha um foco aqui mais em terra e águas rasas. Então ele tem um custo um pouquinho maior, e águas profundas um custo um pouquinho menor. E o pré-sal, que tem sendo foco da Petrobras, bem inferior. Só que quando a gente soma participação governamental, o custo de extração aqui por volta de $6. $6, né? Por barril de petróleo. Mais participação governamental seria aqui por volta de $23. E depreciação, amortização, tá? Tem esse depreciação que também é relacionado aí a recursos minerais, o óleo, né? Equivalente aí. Acaba que sendo um efeito não caixa, né? Apesar da empresa ter que investir, né, em capex em outros poços, em reestruturação, em novos equipamentos e tal. Mesmo assim, né, um custo de extração de $40 no total. Isso considerando a depreciação e amortização.
por um barril de petróleo de $110, por isso que desse resultado monstruoso, né? Então a gente vê, né, até diminuir aqui a participação governamental. Se a gente desconsiderasse aqui a depreciação e amortização, ia ficar por volta de $23, né? Então a gente vê que é absurdo. Destaque de desenvolvimento e produção, então a gente está desenvolvendo aqui outros campos, né? Que vão dar retornos, né? Aqui aquele campo de Búzios, né? Ó, teste de aceitação, outros campos aqui, chegada de estaleiro, outro estaleiro no Rio de Janeiro, Itapu, enfim. Aí esse daqui demora até um pouquinho, o primeiro óleo eles esperam para 2023, né? Previsão de antecipação até para 2022 agora, de repente final, então pode vir resultado aí agora no 4 tri. Fala um pouquinho aqui, capacidade de óleo, capacidade de gás, poços injetores, e olha a quantidade de poços, 11 poços. Então esses resultados aqui, às vezes eles projetam, mas pode vir um resultado ainda maior, né? Aqui é outra também falando do Búzios, de Búzios, baixo custo de extração, baixa emissão de CO2, ativo mais importante da Petrobras, né? Aí tem aqui algumas joint ventures, né? Que eu falei, tem algumas participações de outras empresas aqui internacionais, empresa até chinesa aqui. Então a capacidade atual, ó, e a capacidade futura que eles esperam. Então a gente vê que isso daqui vai gerar muita quantidade de barril de petróleo equivalente, né? De óleo equivalente no futuro. E se a empresa continuar essa jornada de despesa operacional enxuta, fluxo de caixa superior ao capex, a empresa vai começar a voar. Então, assim, 300 milhões de valor de mercado não é nada. Ela pode estar valendo 1 trilhão, daqui a pouco 2 trilhões, né? A gente vê que as petroleiras, né? O Warren Buffett, por exemplo, né? Que é o gestor lá da Berkshire, né? O velhinho. Ele, por exemplo, ele tem participação, tem uma carteira muito concentrada na Apple, que caiu recentemente de maneira muito bruta, mas ele tem participação em empresas petroleiras lá do exterior que estão segurando muito, né? Porque são empresas que têm margens pesadíssimas, né? Aqui falando de mais alguns projetos e tal, ó, que vai entrar em operação só em 2024, adultos submarinos, avanço físico, estratégia para conclusão da Rota 3, oferta de gás natural, né? Aí focando mais em gás natural, capacidade de 21 milhões de metros cúbicos de gás natural do polo pré-sal, né? Aqui falando mais um pouquinho de gás natural, né? Esse projeto aqui. Aqui fala um pouquinho de... Aqui, ó, destaque comercialização e logística, né? Aí entra a questão dos derivados que a gente viu, né? Que a diesel lidera, tem gasolina, né? Então a gente vê aqui diesel lá em cima, depois gasolina e tal. Mas aqui a margem bruta é bem inferior, né? E tem outros derivados também. Então a gente vem até querendo aumentar a participação aqui no GLP, né? Apesar de ter ser desfeito lá da TAG, né? Eles vêm focando um pouquinho. Venda no Brasil, venda no exterior, caiu bastante, né? Por conta aí dessa confusão, Rússia, Ucrânia, China e tal. Então, no Brasil cresceu bem. Até, ó, de menores vendas de petróleo devido às exportações ficaram em aumento, né? Novos mercados para exportação. Então isso aqui também vai aumentar um pouquinho a receita lá no top line. Para os petróleos do pré-sal, né? Então eles também aqui, ó, até exportação para o petróleo de pré-sal também. Isso daqui vai aumentar mais ainda a margem bruta, né? Ver mais aqui, destaque de logística, melhor perfil das frotas, baixo consumo de combustível. Isso aqui realmente, né? Isso aqui tem até algum sentido a gente falar de social, ambiental, né? De ESG. Por conta dessa questão, né? Melhor consumo de combustível, investindo em gás natural. Apesar de ser uma empresa petrolífera, ela vem investindo em alguns projetos que influenciam no ESG mesmo. Com de movimentação de diesel, gasolina, cadeia de suprimento, aumento da disponibilidade, otimização do estoque, nada demais aqui, né? Aqui eles inauguraram um centro, né, um comando unificado do Rio de Janeiro entre a logística onshore e logística offshore, né, que seria em terra e seria também lá na água, né, mais de 100 unidades marítimas. Então tem aqui armazéns, né, transporte terrestre, operação portuária, operação marítima, transporte aéreo, offshore, né, para esses postos aí que ficam lá em água. E aqui destaque refino, né, e gás natural, né, o refino um top line bem maior que gás natural, que a gente viu, mas o refino tem margens bem apertadas, né? Fala um pouquinho. Investimento de 458 milhões.
Teve uma parada aí programada numa unidade de refinaria, né? Maior refinaria do país. Nenhum acidente. 659 equipamentos, tá? Falando da empresa, né? Falando da unidade de refinaria. Produção de derivados, a gente viu que diesel é o maior, né? O topo de todos, mas seguido de gasolina, GLP lá embaixo. Tem outros derivados também. E a demanda internacional caiu um pouquinho aí por conta dessas crises, né? Aí foi um pouquinho de menores emissões, melhor eficiência no consumo de energia, combustíveis mais sustentáveis, evolução do custo de refino, a refinaria aqui grandona, o mercado de gás natural ainda não representa muita coisa, né? Tem até a parceria aqui, oferta lá na Bolívia. E basicamente isso aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, acho que aqui não vai ter, né? Ah, aqui eu consigo ver a demonstração de resultado, né? Acho que dá pra gente comparar, né? A questão da despesa, tá aqui? É a despesa, né? A gente vê que a despesa aqui, ó, lucro bruto de 26 bi com uma despesa de 6 bi, né? No quarto tri. A gente tinha visto mais acima, não sei se vou ver aqui embaixo, né? Então aqui a despesa com... Isso ali foi despesa com venda geral administrativa, né? 8 bi. Então a gente vê aqui que em 2014 estava 3,7 bi aqui com venda, já subiu para 6,4. No total, 67 bi, né, de despesa. Aqui está trimestral, né? Está no quarto tri. Então, assim, 67 bi, né, no quarto tri de despesa. Aqui está 54 bi de despesas gerais administrativas. E aqui, ó, nos 9 meses, se a gente anualizar aí, por volta de 30 bi de despesa. Então, a empresa enxugou bastante, né, os custos com despesas também, né? Além de estar operando aí com margens maior por conta da evolução do pré-sal, investindo menos do que gera de caixa. Ainda tem a questão do endividamento, né? A gente vai ver mais adiante. Né? Vamos descer um pouquinho mais aqui. Resultado financeiro, né? Despesa financeira. A gente vê que tem dinheiro em caixa gerando uma receita financeira. Tem despesa financeira, financiamento, uma parte com arrendamento dessas embarcações também. Alguma variação monetária, cambial, que faz parte do negócio. Então, um resultado financeiro aí de 7,9 bi negativo. Enquanto que no ano passado, um resultado financeiro chegou a bater aqui no terceiro tri de 2015, 11 bi negativo e 5 bi negativo, né? Então a gente vê, até subiu um pouquinho, né, agora no terceiro tri, mas comparando aqui com o terceiro tri de 2015, olha aqui 11 bi. E a taxa Selic estava no mesmo patamar, né, basicamente, né? Embaixo tem mais consolidado. E aqui deu lucro lá, a gente viu que já só aqui, né, no resultado financeiro aqui, ó, já corroeu, já tinha dado prejuízo operacional, né? Por conta de impairment, por conta de despesa operacional absurdamente alta, maior que o lucro bruto, bem maior que o lucro bruto, né? E ainda veio com esse resultado financeiro cavalar aí negativo. Investimento, né? A gente vê aqui que eles investindo bem mais, ó, exploração e produção, refino ficando em segundo lugar, mas bem inferior, né? Não sei se aqui embaixo eu vou achar isso também de investimento, né? Aqui falando do balanço patrimonial, né? Que a gente pode ver da dívida depois, né? Então a gente vê que aqui, ó, boa parte do investimento está concentrando aqui. Então o acionista da Petrobras tem que acompanhar isso no futuro, se eles vão continuar investindo nisso aqui, ou se vai começar a investir em refino, transporte, comercialização, que é onde tem margens mais apertadas. Claro que vai beneficiar a sociedade e tal, mas esse não é o core, não é o foco da companhia, tá? Gás de energia é bem menorzinho, outros aqui inferior ainda, né? Aqui falando mais de algumas unidades e tal. Deixa eu ver o que vai ter aqui de... fluxo de caixa, não. Fluxo de caixa, né? Depois a gente pode ver aqui no fluxo de caixa, continuar. Vamos dar uma olhada aqui no passivo. A empresa tinha aqui, ó, financiamento 57 bi. 57 bi. Isso de circulante, tá? Aqui no circulante de 435 bi. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui embaixo tem um endividamento, né? Endividamento. Então aqui, ó, olha a diferença, tá? Dívida financeira de 30, dívida bruta, né, de 54 bi, né, com um caixa aí de 7 bi mais ou menos. Enquanto aqui, tava até com essa dívida mais ou menos no mesmo nível, né, a dívida. Mas aqui a gente vê que boa parte vem do arrendamento. Diferente, aqui tá diferenciando, não, aqui né, no passivo não tá não. Só que o problema não era nem a questão da dívida, né? A Petrobras sempre vai gerar com essa dívida alta.
O problema é que a empresa não gerava caixa, né? A empresa estava com margem bruta apertada, estava com despesa operacional muito grande, né? Então acaba que estava pressionando muito, né? A boa parte aqui vem do arrendamento, né? E outra parcela aqui de dívida. Ó, aqui, até falando aqui do resultado por segmento, ó, tem até aqui uma parte aqui interessante, né, no release. Resultado de exploração e produção. Olha como que a margem é muito superior, tá? Então, se a gente olhar aqui só a margem do pré-sal, né, 62 dividido por 101, então a gente vê aqui uma margem bruta, 61%, vem basicamente de exploração e produção, tá? A gente vê mais abaixo, aqui deve ter, ó, refino, transporte e comercialização. Olha a diferença, tá? 14 bi para uma receita de 154, né? 14 dividido por 154. Uma margem bruta de 9%. Então, era o inverso que estava acontecendo lá em 2014, 2015, né? Ela tinha aqui um core vindo de refino, transporte e comercialização, que não tem uma margem forte e com uma despesa muito pesada, né? Coisa que mudou completamente, né? Aqui, gás e energia tem até uma margem bem melhor também que refino, né? Mas não tem uma participação tão relevante assim, né? Mais refino e questão de exploração. Deixa eu ver se aqui vai ter o FCO, que eu acho que é a última parte. Ah, aqui tem o passivo, né? Pra gente comparar. O passivo, aqui do ponto de vista do balanço patrimonial, seria aqui mais aqui, eles já começaram a mostrar, né? Financiamento e arrendamento. Antes eles não mostravam, não. Ó, 17 bi de financiamento, mais 28 bi de arrendamento. Aqui estava consolidado, mas veio até que é superior, né? Circulante. E de longo prazo, 148, mais 97, né? Mais 100, 250 bi mais ou menos. Aqui era 435. Mesmo assim, o endividamento até caiu, né? E a gente vê que arrendamento mais ou menos meio a meio, né? Arrendamento e financiamento, né? Aqui eles não discriminaram aqui em 2015. Então, de repente, tinha até mais endividamento, né? Porque a gente viu que é mais ou menos assim que a empresa gera valor, né? Se endividando, né? Não é só arrendamento. O fluxo de caixa, tá? Então a gente vê que a empresa aqui, ó, acho que aqui vai ser bom para a gente mostrar a questão do fluxo de caixa. Em 2015, então a gente tinha aqui, ó, um fluxo de caixa de 25 bi. Acho que aqui em 2015 não é nem a melhor parte para a gente mostrar, até porque estiver aqui um capex 17 bi e tal, teria ficado fluxo de caixa líquido de 10 bi. Só que mesmo assim, ainda tinha aqui a amortização dos juros, né? A amortização do principal, a amortização dos juros, que deixava o fluxo de caixa livre negativo, né? E aqui em 2014, eles gerando um fluxo de caixa de 14, 15 bi e um capex de 22 bi. Então a gente vê aí que não bate, né? 22 bi aqui, a empresa investindo mais do que deveria. Enquanto que aqui em 2022, 2021 também, acho que é uma boa base de comparação, a empresa gerou 187 bi em 2022 e 151 bi de fluxo de caixa operacional e um capex de 30 bi, né? 30 bi, 24 bi. Então a gente vê aí que cerca de 30%, né? Fazendo a conta rápida, deixa eu ver aqui. 30 de 187. Cerca de 16, arredondando aí para 20%. De capex aí, né? Isso aqui é investimento em resgate, é investimento no CDBzão, né? Numa aplicação de investimento aí de curto prazo. Mas a empresa investindo muito menos do que era lá no passado, né? E aqui também, claro, pagando financiamento, juros e tal, isso é normal. Aqui o fluxo de caixa acabou ficando negativo por conta desse dividendo cavalar, mas é uma empresa que gera valor através de dividendo, tá? Apesar que eu acho que tem potencial para valorizar, só que tem essa questão do fluxo, né? O ciclo de commodities, né? Se o barril de petróleo cair, a gente não sabe como vai ficar a política de intervenção também governamental. Então, pessoal, ficou até um vídeo um pouquinho longo da Petrobras. É uma empresa um pouquinho complicada de analisar, tá, pessoal? Às vezes analisa por baixo, analisa muito rápido, não consegue entender. Hoje o foco deles é pré-sal, se desfazer de alguns ativos que não são core, né, ativos de refino, se desfez já de alguns de gás natural, apesar deles estarem rebalanceando, fazendo alguns investimentos nesse setor. Tem a margem bruta que vem do pré-sal, basicamente, né? A gente viu lá que do refino a margem bruta é pequena. Antigamente, lá em 2014, 2015, tinha uma despesa operacional muito maior do que a margem que ela tinha, ainda não estava entrando no resultado do pré-sal, hoje já é o inverso. O endividamento era levemente maior, né? O problema não era exatamente o endividamento, né? O problema era que não gerava caixa para pagar a dívida, estava gastando mais capex do que gerando caixa, e ainda tinha essas distribuições, né, de dividendos, né? Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, comenta aí embaixo, tá? Espero que eu possa ter ajudado de alguma forma.
Esse vídeo ficou um pouquinho longo, poderia até falar mais tempo, mas já tem até quase 35 minutos de vídeo. Espero que eu possa ter ajudado de alguma forma. Peço ajuda de vocês também, para se inscrever no canal, deixar seu like aí, conto com o apoio de vocês. Valeu, forte abraço.